Fala galera, muito boa tarde, beleza? Estamos aqui agora com o Antônio, vamos começar mais um Fala Aí, um quadro que vocês já conhecem, estão habituados a assistir. Um quadro diferente hoje porque estamos gravando à tarde, vamos fazer um teste aqui, acredito que vai ficar muito legal, espero que vocês gostem, tá bom? Agora ele vai se apresentar aí pra vocês e vai contar um pouquinho da história dele aí no futebol. Vambora? Fala pra gente, Antônio. Fala rapaziada, aqui é o Antônio, sou goleiro, 20 anos e já tô nesse corre aí do futebol há um tempinho, cara. Eu comecei a jogar bola assim de brincadeira, eu lembro que eu nem gostava de futebol quando eu era mais criancinha, eu lembro no jardim de infância, que eu tinha amigo meu de 5 anos que já jogava e eu não gostava. Eu comecei a acompanhar futebol na Copa de 2010, que aí foi aquela febre de álbuns de figurinha. Vuvuzela, aí na escola todo mundo falava, eu ficava isolado no recreio, porque os moleques iam todos jogar bola e eu não tinha nada pra fazer. Aí eu comecei a entrar na escolinha, né? Entrei numa escolinha de futsal, primeiramente, aí comecei jogando na linha, só que eu era muito ruim, cara. Você já era grande? Eu era enorme, eu tenho... Só pra quem não sabe, ele tem 1,98m, ele falou que eu saiba, Fique em pé, por favor. porque eu não paro de crescer. A última vez que eu medi eu tinha 1,98m. Aí. Cuidado com o telhado. Agora eu não faço ideia de quanto eu tenho, velho. Caraca, 2 metros já. Talvez, velho. Ainda vai crescer mais um pouco, né? Vou, porque a médica falou que talvez eu cresça até 21. Caraca. Eu fiz 20 agora, então não Tem faço mais ideia um de ano onde eu vou parar. Rapaz, daqui a pouco você vai estar maior que a trave, hein? Então tu começou... Talvez dê pra chegar no Carlos Miguel do Corinthians, 2 e 4. Cara, Talvez dê pra chegar. Pensou? Aí eu comecei jogando na linha, cara, era Muito ruim. mano, horroroso. Não, Grosso, eu não sabia dominar uma bola, irmão. Meu Deus. Os moleques me xingavam de tudo quanto é nome. Ninguém te queria no time, né? Quantos Ninguém anos? me queria. 8 anos. 8 8 anos mais ou menos, Caramba, 2010. Aí falaram assim, pô, Antônio, era futsal, né? Até quase o tamanho do gol, cara. Vai agarrar aí. Aí eu comecei a agarrar, mano. E tipo assim, eu não tinha técnica nenhuma, mas o básico, pra tu ser goleiro, tu não ter medo da bola. E eu não tinha, entendeu? Aí Se jogava, né? eu me jogava, né? Até no futsal mesmo, velho. Que é até errado, mano. Tu vê os goleiros de futsal profissionais agarrando, geralmente eles fica pouco se perna jogam. e- É só esparcate que chamam, né? Sim. Gavião. Eles pouco fazem queda. Mas aí eu imitava mais os caras que eu via na TV, né? O Jefferson, o Jefferson foi um dos motivos também pra eu seguir nessa profissão de goleiro, cara. Jefferson Botafogo, O Jefferson Negão, que era do Botafogo. Né? Garrava muito, né? Nossa. Pô, sacanagem, Jefferson, velho. aquele é- 2014, pra mim, Aquilo, quem sonha em ser goleiro é um espelho pra qualquer eu tenho profissão. pra mim que 2014 ele era pra ter sido nosso goleiro titular, velho. Tipo assim, quem sou eu, Goleiro pô, da perto do seleção Filipão brasileira. pra dizer alguma coisa? Jefferson, você cravava isso. Mas com assim, certeza. mano, o Júlio é muito ídolo também, absurdo. Mas eu Tava acho jogando que no Canadá, Pro momento. né? não tava mais no auge, né, cara? Não O cara tava. não tava mais no auge. O E Jefferson o Jefferson tava. tava voando aqui em cima, mano. Entendeu? Eu, pra quem, eu também concordo com o que ele tá falando, acho que o Júlio César não estava tão no auge e o Jefferson naquele Pra aquela momento, Copa tinha que ser o ele Jefferson. era o momento do Jefferson. Sim. Não ia evitar também o vexame. Nenhum goleiro ia evitar o vexame. Tu podia fazer um misto do Neuer, do Courtois e do Jefferson que não ia chegar. fazer nada lá. Mas eu acho que era pra ter sido o momento do cara. Aí você não, começou no colégio, começou gostando, e aí, como é que você E engrenou no aí, futebol? tipo assim, dessa escolinha de futsal, aí eu sou sócio de um tipo clubinho, né? Um clube social lá em Niterói, o Praia Clube São Francisco, que é minha segunda casa, inclusive. Conheço esse clube, hein? Tu conhece? Muito bom. É bom, pô, é bom É. demais, cara. Eu tenho Bom demais. os amigos lá até hoje, mano. Tipo assim, vai ser um negócio que vai ficar pra minha vida, entendeu? É minha segunda casa mesmo. Ah, legal. E aí lá tinha escolinha também. Sim. E era campo. Tipo assim, não era campo oficial dimensão de 11, mas era bem grande. Quanto mais pra criança, era muito maior do que a dimensão oficial de futsal. Mas lá era uma escolinha própria ou uma escolinha escolinha de do clube clube. grande? Não, era a Escolinha do escolinha clube, do clube. Praia Próprio Clube do clube, né? São Francisco. Aí que eu conheci um cara chamado Jair Marinho. Jair Marinho. Porque E tem você tinha quantos anos? 10 ainda? 9 8, 10? por aí, foi um pouco Por aí. depois do futsal. Aí, vocês sabem, Jair Marinho, que foi campeão na Copa de 70, eu acho. Ele era lateral esquerdo, ele era o reserva do Calma. Nilton Santos. Milton Santos não jogou Copa de 70, jogou? Não, então Talvez. era o outro. Milton Santos jogou 62. É.
Então talvez tenha sido Por 62. aí, Ele pode jogou ser por aí, com Pelé, com Nessa jogou nessa com essa geração. essa- Eu lembro Essa que geração. uma das maiores seleções que o Brasil já teve, né, até Se hoje. não é melhor. Se não, é melhor. Aí o 70? Se espelha, o Guardiola se espelha até hoje o nessa filho seleção. dele, 70? o Jairzinho, era o coordenador lá da escolinha do Praia Clube. Aí que eu conheci ele, tipo assim, ele é um paizão meu até hoje, meu primeiro treinador assim de futebol. E, pô, eu guardo um carinho do caralho por ele sempre. Me ensinou muita coisa. Você já tinha mais ou menos uma visão do que você queria realmente pra tua vida, se era isso, se... Nada, eu jogava de rolê só, era time de amigo, cara. Aham. Tipo assim, o meu time que eu jogava na escolinha, velho, era os meus amigos do clube, né? Que eu brincava com eles no fim de semana, entendeu? Então era time de amigo, a gente jogava mais por diversão mesmo. Certo. E daí, da escolinha, continua. Da escolinha, aí a gente foi... A gente disputava na época, que ainda existe, mas eu acho que caiu um pouco de rendimento. Na minha época era mais disputado, o Niteroiense, né? Que é o campeonato lá dessa escolinha de Niterói. Niterói e algumas de São É Gonçalo tipo um também. intercolegial, só que Só que dentro de maior, Niterói né? ali. Dentro de Niterói, mas é mais pegado, velho. Que é campeonato de campo de 11, Certo. Oficial, né? aí assim, a gente jogou... Eu joguei desde sub-9 Você até... já era goleiro, né? Já era goleiro. Desde o sub-9 até o sub-13. 13, mas já no 13, eu lembro que eu era titular do 13, aí eu era o reserva do 15 e jogava alguns jogos, e no 17 eu era terceiro goleiro. Então você passou essa fase toda da sua vida jogando no ali. Praia Clube na escolinha. E esse campeonato é interessante que, assim, vários jogadores, assim, que hoje estão bem, estão famosos, jogaram esse niteroiense. Você jogou com alguém ou contra alguém nesse campeonato? Figueiredo, ele jogava na escolinha do Botafogo, que tem lá em Niterói. Figueiredo atualmente no Vasco. Que é o Tropes, é o nome da escolinha. Aí tinha um time de São Gonçalo, chamado Performance, que era até meio... É feio o que os caras faziam, porque o Tropes era diferente. Por exemplo, nessa época o Figueiredo ele tava na base do Botafogo. O primeiro clube dele foi o Botafogo, aí depois ele foi pro... Eu sei disso porque lá de Niterói a gente se conhece, tipo assim, não sou amigo nem nada, mas a gente se conhece. O primeiro clube dele foi o Botafogo, aí depois ele foi pro Boa Vista e só aí ele engrenou no Vasco e se tornou O que ele é hoje. brabo que ele é hoje. Joga muito, né? Não, joga demais, muito, é joga absurdo. É um muito. jogador Aí, diferenciado. muito diferente. Que bomba, né, que ele tem. Que chute. Que chute. Já pegou um chute dele? Já, mano. Inclusive, Que chute, Aqui, hein, velho. que ele tem. Vai Que lá, chute. Pega lá. essa luva aqui, rapaziada, Carioca de 2020, que foi o ano da pandemia, né? O ano que estourou a pandemia, na verdade, foi no primeiro jogo. Essa luva aqui é muito boa. Eu nem sei se a pênalti fabrica mais essas luvas. Você Corte- guarda ela com carinho, Alô, né? pênalti aí, ó. É, dá pênalti. Corte híbrido, aqui que eles chamam, né? Flat aqui com... Mostra pra galera aqui É, na uma câmera, luva pessoal. 360. Uma luva absurda, rapaz, absurda. Dá uma segurança pro goleiro fazer o punho pra fazer a entrada que é fora do normal. E qual a história dela aí com o Figueiredo? Então, Você cara, tá falando do Por que Figueiredo, você né? trouxe ela pra gente hoje? Na estreia desse campeonato de 2020, eu tinha 17 anos, era meu primeiro ano de júnior, né? Porque eu era sub-18, né? Porque eu tinha 17, mas eu faço aniversário em setembro, então já era sub-20 já. E a pica da minha estreia no campeonato. A gente pegou o Vasco, que se eu não me engano, eles tinham sido campeões brasileiros em 2019. O time que a gente jogou na estreia era Lucão, no gol. Lucão, campeão olímpico. Campeão olímpico no gol. Aí eu acho que o Miranda, zagueiro, tava jogando também. Não tenho certeza, mas eu acho que ele tava jogando. NT e Natan, Nas cada um laterais. numa ponta. O Natan acho que tá Olha essa jogando lá lateral. fora agora. O MT eu não sei se ele ainda tá no Vasco, mas chegou a Ele jogar. saiu esse ano. Mas chegou a jogar profissionalmente pelo Vasco. No passado inteiro, jogou até o meio desse ano. Aí volante, acho que aquele menino tava jogando. Eu não sei se o Caio Lopes tava jogando, velho. Caio Lopes é da mesma geração. Talvez estivesse jogando Da mesma também. geração. Joga Mas muito também. Joga absurdo. tava jogando. Do meio pra frente também, Laranjeira. Aí o Figueiredo, pra vocês terem noção de como era uma máquina aquele time. O Figueiredo era banco nesse momento. Eles botaram ele no segundo tempo, porque a gente tava fazendo um jogo duro. Se eu não me engano, tava 0-0. E, porra, lógico, o
Vasco Precisava sempre ganhar vai o ter jogo. que ganhar do Boa Ganhar o Vista. jogo. Vamos ter que mexer aqui pra... Aí isso você já tava no Boa Vista, Isso então. já tava no Boa Vista, já grande já. Aí eles... E que partida minha aquela. Foi uma das partidas assim, que eu mais me recordo bem. Até pela pressão, entendeu? Que era uma estreia de campeonato. Meu primeiro ano de júnior, entendeu? Normalmente os clubes botam os goleiros mais velhos para jogar no sub-20. Último ano, penúltimo ano. Entendeu? Com 19, 20 anos já, não Já tem a 17. experiência, o cara Sim. já vai aguentar a pressão de uma forma diferente. E com essa luva você jogou contra o Vasco. Contra o Vasco, contra o que era o melhor time do Brasil na época. É uma luva que já tem história, né? Aí botaram o Figueiredo no segundo tempo, né? Pra dar, ele entrou de ponta no jogo. Porque o MT tava fazendo centroavante, ele entrou de ponta. Ponta esquerda. Aí eles ficavam forçando muito a diagonal no Figueiredo pra tentar pegar um buraco na nossa defesa, né? E ele sempre Pra entrava. sair de frente. Sempre entrava pra sair de frente. É um jogador mais veloz, né? Mais... Muito veloz. Forte também. Muito forte. Explosivo. Ele não era a bomba que ele é hoje, não. Ele fez uma musculação depois, mas já era forte já. Mas já era bom. Aí ele entrou 2 defesas de confronto comigo, cara a cara. Só eu e ele, irmão. Eu fechei. Uma ele chutou, eu consegui espalmar com o meu braço esquerdo, eu acho. Na outra ele conseguiu me driblar. Ele já estava chutando e eu me joguei e evitei o gol. Aí, Figueiredo, eu quero ver tu pegar esse paredão aí, hein? Vai. Ô, Figueiredo, tremeu na base, né? Se tu tá assistindo isso, mano, abraço, irmão. Já joguei muito contra você quando eu era pequeno, aí eu, depois de grande. Parabéns aí por tudo, tu merece pra caralho, tu é craque, mano. Tamo junto, mano. É isso, conhecimento. Ô, Antônio, então, você tava... E agora, você tem mais alguma coisa pra contar desse jogo? Não, e também depois, não desse jogo, Finaliza. mas dessa luva em si, depois quando veio a pandemia, né, os clubes ficaram muito tempo parados, Sim. entendeu? Aí os jogadores, já até renomados, estavam precisando manter forma, né, cara, porque... Não tava tendo campeonato. Não tava tendo campeonato, aí num CT, inclusive, é um CT de goleiro, que é a CTGB, o nome do lugar, que me ajudou muito. Você tem que ficar aqui na Bandeirante, na Curicica, né? Inclusive Gantz tá assistindo isso, mano. Eu já te falei isso milhares de Gabriel vezes, mas passou assim... nesse CT, não passou? Gabriel Passou. passou, que fez vídeo com você, parceiro, Passou. parceiraço meu também, abraço aí, Gabriel. Entendeu? O Gandhi, que é o dono, eu cheguei com ele com 14 anos. E eu era um bom goleiro, mas eu não tinha técnica praticamente nenhuma. Eu tinha, sei lá, 1,92m, eu era gigante. Foi bem similar com o que ele falou. O que ele falou. Você chega você tem a envergadura, tem uma estatura boa para ser goleiro. Você Eu tem agarrava aquela as bolas, noção, eu fazia só que você defesa, não só que eu sabe fazia da forma errada. Você não sabe ocupar o espaço de uma maneira correta e às vezes com menos esforço fazer mais. Sim, aí Aí é a técnica. eu era muito descoordenado, E, salvo entendeu? engano, O Gandhi me lá fez também, goleiro. né? O Gabriel é a mesma coisa, do mesmo lugar. Mesma coisa. O Gandhi, ele me fez goleiro. Ele, inclusive eu sou um goleiro que sempre... Antônio, qual a sua principal característica no gol? É a técnica. Eu sou o goleiro da técnica fina. Se vocês verem Perfeito. um Joga treino com o pé? meu, eu já aprendi a jogar com os pés. Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, hoje em dia eu faço bem. Eu tenho uma boa fatiada, eu tenho uma boa reposição, tanto com o braço, Vamos até bater uma quanto- bolinha ali daqui a pouco, depois do término do vídeo. quanto a quebrada também é boa. Eu quero fazer gol em você pra ficar pra história aí. Quando você for pra seleção, entendeu? Né? Com essa luva aí. Com essa luva. Mas assim, se assistisse um treino meu, por exemplo, veria que os meus movimentos, o movimento de punho, né, de empunhadura, da pegada, o movimento de encaixe, de cama, entrada, as quedas laterais, é tudo muito perfeito, muito técnico. Muito bem treinado, né? Muito bem construído, parece que eu fui criado realmente em laboratório. Entendeu? Que é Com esse tamanho também, né? assim. E foi o Gandhi que me ensinou tudo isso, né? Tudo. Lá no E os outros Curitiba. professores também, que tinha que até já saiu o Lázaro, o Fanta, que ele foi goleiro da seleção brasileira de beach soccer, é um cara fera também, o Lucas Maia, todos Só os caras fera. no cão também, A os equipe melhores de profissionais monstruosa. lá. E os caras me fizeram goleiro. Aí, voltando nessa época da pandemia, vários jogadores profissionais vieram procurar eles, até jogadores de linha também, para fazerem trabalho Manter para a não ficarem forma, né? parados. Entre eles Camilo,
que era do Botafogo. Cabeleira. Hoje em dia tá no Mirassol. Esse Subiu pra Série B. comendo a bola no Mirassol, velho. Jogando muito. Parabéns aí, Camilo. O cara joga muito. Aí o Williams foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, junto com o Adriano. Pitbull, aquele time. volante. O Williams nessa época comia a bola. Eu comia. Aí a gente ficava mantendo a forma junto, né? Os goleiros, a gente fazia nosso trabalho específico e eles lá, né? deles, aí depois juntava, fazia reduzido chute a gol. Então essa luva ainda pegou uns chutezinhos, vários, desse do pessoal, Camilo, né? do Que legal. Williams. Que legal, isso é muito Ô, legal. Antônio, fala pra gente. Isso é pra sua vida, né? Você É grava, pra minha você vida. vai gravar. Fala pra gente então como é que tá o teu dia a dia hoje, se você tem algum projeto, tem uma coisa em vista, né? Então, Eu queria cara, saber também, depois você postergando, como é que você chegou, você não falou, como é que você chegou no Boa Vista, né? Eu tava nessa escolinha, então. Aí quando eu fiz assim uns 13 anos, aí as pessoas ficavam me falando, pô, Antônio, você... Porque eu ia bem nos campeonatos, entendeu? Se destacava já, né? Aí os campeonatos tinha Renier jogava no Niteroense também pelo Renier Performance. Flamengo, né? Renier que era pelo Performance, que era um time lá que os caras eles iam era um negócio feio. Ele é de São Gonçalo. Eu não sei de onde ele é. Mas é eu dessa jogava da no time sua de São geração, Gonçalo, tem a que sua eu- idade, né? Porque o Performance, ele ia, por exemplo, os caras iam na porta do CT do Flamengo e chamavam os jogadores pra jogar. O cara nunca treinou na escolinha dele na vida, eles iam na porta do CT e chamavam, pô, me dá lá uma força pra eu montar Pra um poder time ganhar o brabo. campeonato. Entendi. Isso é uma coisa, pô, não é legal. injusto, cara, porque você joga com um time que não é Sim. seu. Aí jogava Renier, jogava Daniel Cabral também, joga muita bola também, jogava nesse Performance. Diferente, por exemplo, do Trops, que é onde jogava o Figueiredo. O Trops, ele era um núcleo do Botafogo, ele tinha vários jogadores no Botafogo, mas ele formava os jogadores. Os jogadores eram deles, que ele posteriormente encaminhava pro Botafogo. Então o time dele era forte por mérito dele mesmo. Aí eu tava jogando no Niteroense e ele me falava, pô, Antônio, isso é muito bom, isso é muito grande, por que você não tenta fazer teste em clube, cara? Aí que eu comecei a tentar, com os 13, 14 anos. Só que era muito fraco, né, cara? Eu era muito Você fraco. não tinha passado por Curicica ainda. Não, tinha não. essa técnica que você Você falou já pra gente. tava jogando um campeonato que te chamaram, É, né? Então, Aí Mas um pouquinho era muito antes, amador, né, tudo. foi no mesmo ano, 2017, foi meu primeiro clube. Aí foi antes até de conhecer lá o Gandhi. Eu entrei, tem um time lá em Niterói chamado Canto do Rio, que é um time que antigamente era muito tradicional, já jogou Série A de Carioca já. É um time tradicional, mas que foi se perdendo, entendeu? Sim. Aí agora eles estão, desde 2017 pra cá, eles estão tentando retomar o futebol. Aí eu fui lá, tipo assim, sem empresário, sem nada, eu nunca tive empresário na minha vida, queria eu ter tido, entendeu? Fui lá eu e minha mãe, na sede do clube, né, pra pedir pra eu fazer um teste. Eu era sub-15 na época. Aí o cara lá foi muito legal, uma pessoa também que me deu uma oportunidade Abriu as portas, absurda. É Rafael, se eu não me engano, era o nome É do meu cara. xará. Ah, é do Xarai. Do coordenador, né, do Canto do Rio. E ele falou assim, não, a gente vai dar um teste pro moleque, pô, leva ele lá, vai treinar, vai ser avaliado. E foi uma oportunidade que ninguém nunca tinha me dado, porque é muito difícil você conseguir fazer um teste. Porque teste é diferente de peneira. Peneira muitas vezes é feita só para arrecadar dinheiro. sim. Infelizmente essa é a Paga uma realidade. taxa, vai lá, aqui faz no o- Rio de Janeiro, em time grande sobretudo. Sim, Só sim, pra sim. Sobretudo, você cobra R$50 de, sei lá, 200 jogadores de várias categorias diferentes. Ficam 2, 3. Não fica É, ninguém. fica só Você não o cara observa do empresário. ninguém. Os caras não observam ninguém. Os caras ficam no celular vendo. Não sabia dessa... É uma pelada que você joga ali, paga pra jogar uma pelada Não e... sabia. E é só pra Essa é a arrecadar realidade. dinheiro. Entendeu? É só pra. Agora o teste é diferente. É um teste junto com o grupo. Entendeu? Eu treinei com o preparador de goleiro do time, fiz os trabalhos com o time e eles me aprovaram no segundo dia. Acredito eu que tenha sido pelo meu potencial, entendeu? Tipo, Sim. pô, um moleque é grande pra cacete, um moleque que é Pega forte. tudo. Porque tecnicamente eu ainda não. Não tinha. Deixava a desejar. Eu porque deixava a não- desejar, não até tinha- porque eu nunca tinha tido preparo, Sim. cara. Eu nunca tinha tido um Você treinamento sabia que aquilo era específico pra de você, goleiro. você gostava de agarrar, tinha altura e tudo mais, mas... Inclusive, o preparador de goleiro do Cano do Rio também na época era muito bom. É, isso muito é- bom. isso é E muito não por acaso o cara hoje se encontra nada menos que no eu acho que é sub-17 do Flamengo. Ele é o preparador do sub-17 do Flamengo, é Fernandinho o nome dele. Cara, Fera. como pessoa, absurdo também, como Sensacional. preparador de goleiro também absurdo. Também agradeço muito a ele, que ele também me ensinou muita E coisa. aí no segundo dia você foi aprovado. No segundo dia eu fui aprovado e disputei o Carioca da segunda divisão. Série B.
Série B. Sub-15. Sub-15. Porque, tipo assim, na época o Canto do Rio, ele não podia jogar com o nome de Canto do Rio os campeonatos, porque eu acho que ele ainda tinha uma dívida com a federação, era o que passava pra gente. Aí eles fizeram uma parceria com o São Gonçalo, que é um time lá da região. É São Gonçalense? Não? Não, é o São Gonçalo. Lá tem 3 times. É o São Gonçalo, o Gonçalense e o Atlético Carioca. Certo. E ainda tem o Maricá, mas aí não é São Gonçalo, é Mas Maricá. aí já é outro município. Aí fizeram uma parceria que o São Gonçalo não tinha base. Eles não tinham, acho que tinha só 20 profissional. Aí o Canto do Rio terceirizou a base do São Gonçalo. Pegou o Sub-17 e o Sub-15 do Canto do Rio e começamos a jogar como São Gonçalo. Aí eu disputei esse campeonato, joguei alguns jogos, fiquei no banco em outros. Os goleiros todos eram bons também, os moleques bons, parceiro também. Isso já pelo clube, né? Isso já jogando no em clube já, foi meu primeiro clube. Aí 2017. Em 2018, eu lembro que eu fui fazer um jogo, eu acho que era de projeto, cara. Era um negócio assim, um projeto que aí me chamaram, que eu conheci o treinador, e o treinador me chamou, pô, Antônio, eu tô sem goleiro, eu vou fazer um jogo treino aqui no Arte Sul. Isso em 2018. Sim, o Arte Sul é um clube já mais... Não, o Arte Sul é onde treina a base do Vasco. Além de ser um clube também, um clube bom, um clube Sim, um clube bom. Já jogou Carioca. muito jogador. Já, muito. Que tem um trabalho de muito base clube revela muitos jogadores bons. Lá no É um Baixada. clube que atualmente está jogando a Série A2, né, do Carioca, não é a série Já principal. jogou a Série A. Tá na A2. Mas tá na 2. E muito clube base treina lá. Mas assim, treinou, pelo a menos. estrutura do Arte Sul é melhor do que a grande parte dos clubes de menor investimento da própria Série A. A estrutura que o Arte Sul, não à toa, eles formam muito jogador. Tem muito jogador que é base do Arte Sul em time grande. Aí eu fui fazer esse jogo no Arte Sul. Aí o Sub-20 do Boa Vista, e eu era Sub-16, cara. Pra vocês verem que loucura, mano. Mas eu era Sub-16, eu tinha 15 anos, o Sub-20 do Boa Vista treinava lá. Aí o cara lá, eu acho, não sei o cargo dele, é coordenador de base. Aí o cara me viu, aí perguntou a minha idade, eu falei 15. Aí ele, pô, não é o que eu tenho aqui, né, cara? Eu sou Sub-20. Mas, pô, você é enorme, você é bom goleiro. Chamou pra fazer um teste. Eu quero contar contigo aqui. Aí ele me chamou pra fazer um teste e eu também fui aprovado. Mas isso ele era sub-20. Eu era sub-20, eu era sub-16, mas eu não tinha feito 16 anos ainda. Eu tinha 15. Aí eu comecei lá no sub-20 do Boa Vista. E aí nesse mesmo ano, em 2019, né, no caso, que eu fui pra minha primeira grande competição, tipo assim, grande competição mesmo, né, cara? Porque a minha principal até aqui, pelo Boa Vista, que foi a Copinha, velho. De 2019, mas eu não joguei. Eu não joguei, até porque eu era muito novo, 16 anos, eu era o segundo goleiro. Mas foi uma experiência do caralho, cara. Foi em Campinas mesmo que vocês estavam? Não foi em Campinas, não? Não, mas a Copinha, ela joga muito interior. É várias cidades, né? É várias cidades. Entendeu? Aí cada grupo é uma cidade diferente. A cidade nossa era Taquaritinga. Taquaritinga, a gente ficou hospedado numa cidade vizinha, pequenininha, chamada Jabuticabal, mano. Jabuticabal, conheço Jabuticabal. Você conhece Jabuticabal? Vai direto. Você. Caralho, mano, É é direto. uma pessoa que conhece Jabuticabal. Conheço, cidade muito pequenininha, um ovo. Nem os próprios habitantes daquela cidade Esse conheciam cara aqui vai direto. com todo respeito. Aí, Jabuticabal, amigo. Ninguém conhece. Vai direto, Rafael. Ninguém conhece. Tem passagem por lá, hein? E nessa chave vocês ficaram em qual colocação? E aí, o último. Aí o Último, outro, Quem era o outro integrante do outro grupo? time era o time da cidade, Taquaritinga, filho. Que a gente, na nossa soberba, Achava que ia pelo menos Taquaritinga, empatar, última talvez. divisão paulista, os caras devem ser ruins pra caralho. A gente falava isso mesmo, cara. Os caras Entre devem vocês, ser ruins né? pra caralho, deve ser só moleque da cidade, que nunca jogou em Sim, clube direto. sim. E, irmão, os moleques jogavam pra caralho. Os moleques eram picas. Primeira mano. bola. Mano, saíram 4 jogadores pro Corinthians, eu acho, daquele time, cara. Que isso, Tu pegou o time certo na hora errada. Exato, mano, os moleques jogavam muita bola, cara. A gente não viu, a gente perdeu de 4-2 pra eles. Eles ficaram na frente do Bahia, cara. Eles o se Bahia classificaram. se classificaram Junto em com segundo. o Foi Guarani. o Guarani em primeiro, Isso. esse Taquaritinga em segundo. Caramba. E o Bahia ficou na merda. O Bahia ficou em terceiro, Não, cara. voltou pra cá. E o Boa Vista na lanterna. E o Boa Vista lá só tomando porrada. Aí, e esse Taquaritinga, ele tirou. Ele pegou o Internacional na fase seguinte e empatou por 0-0, se eu não me engano, Saiu e nos rodou pênaltis. nos pênaltis, cara.
pra você ver a qualidade desses caras, entendeu? Então você não pode menosprezar o É, adversário, né? Foi a lição que eu tirei disso pra minha vida, não cara. pode. Eu posso jogar contra o time da esquina, mano. Irmão, tem que jogar sério. É jogar a vera, mano, é jogar a vera. Respeitar o adversário e fazer o Mas é o nosso. que você falou, mesmo você Entendeu? não tendo jogado, Foi uma eu acho que experiência- a copinha hoje, porra, pra toda essa molecada, cara, é surreal. Mano, é outro nível. Tu pega qualquer outra... Porque a você copinha- junta tudo, né, assim, é uma mistura A de copinha jogadores hoje- de todos os tipos. a Copinha hoje é o melhor campeonato de base do É a nacional Champions League da base. Entendeu? Aqui do Brasil. Muitos jogadores ali saem direto, não vão nem diretamente pro profissional do clube, próprio clube. Sim. Já vão direto pro exterior. Não, e você entendeu? mostra quem você é na copinha. Sim, Você se sim. mostra para o Vinícius O mundo- Júnior. Só foi contratado com 16 anos por sei lá quanto pelo Real Madrid porque ele amassou na Foi, copinha. exatamente. Dali já tinha gente, pessoas já de olho Neymar. no O empresários. Neymar se apresentou pro mundo Na na copinha. copinha. Então a copinha tem um Os peso. dois moleques do Tem um Palmeiras. peso especial. O Hendrick, esse ano, e moleque de pela- 16 anos, moleque absurdo. Absurdo. Pela Copa São Paulo ser durante as férias, né, dos clubes, dos principais Profissionais, clubes, todo mundo vê. É porque é o campeonato de futebol que tem pra se ver. Todo mundo vê. Entendeu? É o que Aí- você falou, é uma Champions League. E, irmão, é outra parada, mano. Tu pega qualquer outra competição sub-20 e não tem essa mobilização, mano. Pô, Que é legal. a quantidade de times. Porque na base você raramente tem torcida. Torcida é mais pai de jogador, familiar de jogador, entendeu? Time grande às vezes tem torcida no Mas sub-20, não é nessa dimensão. mas é né? pouca coisa. Na copinha, irmão, a gente ia, principalmente quando foi contra o time da cidade, o Sim. Taquaritinga. Lotado. Cara, a cidade lotou o Parou, estádio. né, mano. pra Eu não ver. sei qual era a capacidade daquele estádio, mas literalmente lotou cabia o mais estádio. ninguém. Mano. Não cabia mais ninguém, mano. E os caras xingando a gente. Xingando pressão, Torcida realmente a favor deles, jogo né? de pressão, Parecia irmão. time tacando coisa Agora na vamos gente. visitante, vambora. Entendeu? Então foi um bagulho surreal, foi uma A torcida experiência é 13º surreal. jogador, né? Não tem jeito. É, não tem jeito. E foi uma experiência realmente surreal essa copinha. Aí depois eu passei longos anos do Boa Vista, mano. Aí em 2019 eu fechei ele todo no Boa Vista também. 2020, que foi o ano retrasado, foi o ano da pandemia. Também todo Boa Vista. Sim. Mas não estava tendo campeonato, né? Ou estava? Não, teve esse jogo contra o Vasco na abertura, que foi a primeira rodada. Sim. Aí acho que logo depois que deu o lockdown, Deu né? cara? lockdown. Sim, né? aí Parou Foi tudo. tipo 2 dias depois. Aí Você parou tudo. procurou Aí que eu fiquei mantendo a forma, né? Aí quando voltou, acho que era agosto, cara, que voltou o campeonato, aí jogamos lá, campeonato carioca de novo. Eu tenho acho que uns 4 cariocas pelo Boa Vista que eu disputei. Joguei bastante jogos. Então Tudo chegou a jogar mesmo, né? Você agarrava ou revezava? Não, sim. Tinha revezamento de goleiro. Não, às vezes revezava, teve períodos que revezava, entendeu? Eu e os outros meninos, aí eu jogava 2 jogos, aí botavam às vezes um outro menino até por pressão de empresário também, por várias coisas. Que conta muito. que Sim, envolvem- tem muita que, coisa. que é do meio, cara, é do meio, mas eu tive jogos pelo Boa Vista em todos esses anos. Aí 2021 foi o ano passado. Eu fui pro Macaé em 2021, que tudo sub-20. sub-20 ainda. Ainda. Aí, na minha cabeça, eu fui pro Macaé com a intenção de ter uma passagem mais fácil para o profissional, que de certa forma Sim. até deu É, certo. porque o Macaé também é um time visado, né? Também. E na época era Série A, hoje em Aham. dia é A2, na época era Série A. E o Macaé ele tem um histórico de ser mais formador do que o Boa Vista. Boa Vista Porque era o mais Boa pra Vista manter o não é um jogador. clube formador. Não, então Ele foi quer manter o pensado. jogador. Sua ida pra lá foi Foi pensado. O Boa né? Vista não é um Boa clube Vista ele quer o formador. jogador ali pra manter ele ali. É. Mas Exatamente. quando você foi pra Macaé, você teve que levar suas malas, ficou morando Não, lá? o Sub-20 treinava no Rio. Eles treinam no Rio, Macaé. Eles Pô, treinavam legal. lá na Reduc, pô. Ah, sim, Na no Rio de Redu- Caxias. É. Sim. Austin Luiz ali, na Isso. Serra Aí. Porque o Boa Vista ele não é um clube formador. A base do Boa Vista, inclusive, é totalmente terceirizada. O Sub-20 é terceirizado, é um administrador. O Sub-17 e o Sub-15 é outro administrador. Caramba. O Sub-13 para baixo é outro administrador. O único que é do clube mesmo é o profissional. Essa época que você fez parte, né, do Boa Aham. Vista, qual que era o seu contrato em relação empresarial mesmo, questão de Eu nunca tive financeira? empresário na minha vida. Não, eu Nunca digo teve. questão, Foi- eu digo questão de clube, clube e jogador. Qual era a sua relação?
O clube só tinha você ali, você chegou a te federar, você fez algum Não, eu era contrato? federado Mas pela só, não FED, recebia mas como nada. atleta amador, eu Não não recebia recebia nada. nada. Entendi. O atleta O amador clube ele não não te dava recebe ajuda nada. de custo, nada. Não, mas assim, não tenho Tudo- nada a me Não, queixar não, porque mas é o era normal. Era entendeu? só para as pessoas Curiosidade. entenderem como Sim, funciona. não me dava nada, não me dava Isso a gente entende, assim, até pelas entrevistas e tudo mais, o que a gente partiu a ouvir, a gente viu que isso é natural do meio. Sim. Mas pra quem tá de fora, não entende, já sabe viu? como funciona. Sim, sim. Acha que o cara já entra de moleque É, e o clube não. o clube já entra ganhando, você já entra com moradia, injetando, com alimentação. A família já tá bem e, pô, Fica é muito tranquilo. diferente disso, sabe? A gente sabe A que- realidade do jogador de futebol é muito diferente do que muitas pessoas Muito pensam. diferente do que a gente vê na televisão, né? Sim, aquilo ali é 1%. Velho. Que queira Deus eu chegar nesse patamar. Mas a realidade é mais dura Amém. do que parece. E aí você foi pro Macaé, sub-20. O Macaé Com essa mentalidade de De subir pro Disso profissional. projetar Rio. ir pra um clube. em 2021 isso. Ano passado, então. Ah, não. Só que tava numa 2020. fase do Macaé, mano. Uma fase complicada, cara. Que você pega o Carioca de 2021 do profissional do Macaé, e aí os caras fizeram uma das piores campanhas da história. O Macaé chegou a descer. Chegou a Chegou a descer descer, em né? 2021. Desceu. O goleiro titular, que inclusive é um amigo, eu considero um amigo, que é o Milton Rafael, que era do Botafogo. Se não fosse aquele cara, o Macaé teria perdido jogos de 8. Caramba. Você pega os jogos do Macaé em 2021, assim, o time... Realmente, se não fosse o De repente, Milton pior lá, campanha da história, né? seria a pior campanha da É, história. porque Porque o cara é um monstro, o cara é brabo, entendeu? E o Macaé tava sem dinheiro, cara. O presidente, que era na época, né, Mirim, o nome dele, eu acho que ele tava doente, ele já era um cara idoso, já era um cara de idade, e ele não tava administrando. Aí tava meio que terceirizado até o próprio profissional, e os caras lá não faziam um negócio muito sério. Inclusive, eu não posso falar nada, porque não chegou nada até mim, não foi nada comprovado, mas tem boatos fortes de que naquele time do profissional de 2021 teve entrega de resultado em uma Série A. É uma coisa que está Série A, acontecendo hoje 3 ou constantemente no 4 futebol. jogadores. É muito comum, mas nas divisões mais inferiores. É, Sim, sim. E Que é isso mais fácil acontecer de numa manipular, Série né? A de Carioca, você jogando contra Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, é muito, mas muito difícil, mas tem boatos de que isso aconteceu. Era o time todo? Claro que não era o time todo. Os caras pegavam três jogadores. Sim, sim. Mais fácil de Mas ser manipulados, né? O cara que faz isso, me desculpe, pra mim é mau caráter, mano. O cara que faz, que entrega um resultado, que compromete com o Não é, grupo todo. não é um profissional, O cara não né, é profissional do O cara futebol. não está cumprindo com a O cara obrigação não que é- ele tem ali não é dentro do profissional clube, do futebol. entendeu? Não está Realmente, vestindo a própria camisa. O cara não é profissional do futebol. E pra entregar os jogos. Por exemplo, o cara que é só um exemplo, tá? O cara que é zagueiro. Porra, o cara tá lá com a bola dominada, dá o passe de propósito no pé do atacante. Entendeu? E aí, sei lá, aí o cara recebe, Cara a cara com o goleiro. sei lá, 5 mil, sei lá, não faço ideia de quanto paga isso. Mas aí o cara recebe dinheiro pra entregar o jogo. Então, eu corri errado mesmo, cara. Eu corri pra um time que tava em crise, aí o time foi rebaixado. Pensou certo, agiu certo, Certo, foi na bateu intuição. lá. É, mentalidade porque, de- até Só porque você que- não imaginava, porque o Macaé é um time Tradicional, tradicional cara. no estadual, tá sempre ali na primeira divisão, O Macaé é um- sempre disputando, né? O Macaé é um time campeão brasileiro, irmão. É. O Macaé é o único time de menor investimento Que foi do campeão. Rio de Janeiro que é campeão Sim, brasileiro. sim. Eles foram campeões da Série D ou C, eu acho que, se eu não me engano, Sim, de o sei lá Macaé quando. ele tem uma história. O Antônio, aí então, Aí- aí você foi pro Macaé, Aí eu tava ficou no Macaé no durante 20. quanto tempo? Mas você não chegou a ser relacionado ao profissional, né? Sub-20. Não, no Carioca não. Na Série A não. Isso tudo foi até o sub-20, né? Aí eu tava no Sub-20 do Macaé, aí que deu... Porque assim, o calendário no Rio de Janeiro, nossa grande FERJ, tem mais coisas que a gente não entende direito. A série A2, né, do Carioca, que é como se fosse a Série Série B, eu também não entendo, eu gostaria Por quê, de né? entender, por favor, dona Porque Pérez, me a- explica. Por que não é Série B, né? O Rio de Janeiro tem 5 divisões, é Cinco? A, 5 divisões, cara. É muito time pra jogar. É A, A2, B1, B2 e C. Eu queria saber por que o cara não Bate Série não A bota até A, Série B, B, C, acabou. D e E. Acabou. Mas os caras Igual é o temem fazer brasileiro. esse negócio. A FERJ é complicada, cara. Aí chegou Aí- no Sub-20 do Macaé. Vamos lá.
A A2, ela começa logo após a Série A. E o time que é rebaixado na Série A já vai logo diante jogar a A2. Então o time não para. Não Ele para. se ele já desceu, Putz, automaticamente ele já vai jogar Não outra. para porque o time que desce na Série A do Já vai Carioca, jogar A2. ele não cai pra Série A2, ele joga com quem tá subindo. Não, ele Pra cai fazer pra um- Série A2. Sim, mas ele joga com quem tá subindo. Tanto é que o Volta Redonda caiu e não caiu, tá na Série A de novo. Então, foi isso que eu tô te falando. É Os- tipo uma repescagem. Ele cai, mas ele não cai. Não, não é bem isso, na verdade. Os caras descem pra A2, só que o campeonato da Série A2 já começa logo emendando. Por exemplo, o Volta Redonda ele foi rebaixado Certo. esse ano. Aí eles que nesse disputaram campeonato que emendou, ele A2, subiu. só que eles foram campeões, entendeu? E aí voltou. Então eles subiram. Então ano que vem nada se altera, o Volta Redonda Entendi. vai estar na Série A o ano que vem de novo, Volta como Redonda tem é um que time, estar né, também, que é um time tradicionalista. Bateu na trave e quase Série B. Ninguém entendeu como ele desceu, inclusive, esse ano. Ninguém entendeu, nem eu entendi. Aí... Mas é uma loucura, porque prejudica o clube. Primeiro porque tá desestabilizado, porra, desceu, ainda mais se for um Desceu. clube com uma tradição, tu descer de uma Série A é complicado. E aí tu já É desce bom e pro já tem. É bom pros jogadores, no caso, que tem mais calendário, né, cara? Ah, sim. Que isso tem mais com calendário. certeza. Mas aí, muitas vezes, por exemplo, o cara que termina uma Série A por um Macaé, um Boa Vista, Madureira da vida, o cara não vai ficar desempregado. É, o cara sim. vai jogar em outro estado depois, então o cara consegue o seu calendário. Sim. Sim, sim. Mas... Aí fomos jogar A2, eu tava no Macaé ainda, aí que me subiram pro profissional, porque o investimento na A2 era muito menor do que na Série A, não tinham condição de pagar 3 goleiros mais experientes, mais velhos, e aí me subiram pro profissional. Isso E eu- sem pagamentos também. Não, porque eu ainda era atleta amador, Ainda entendeu? atleta Porque amador. você pode relacionar 5 atletas amadores para uma partida profissional no Campeonato Sabia disso Carioca. também. Então eu tava no profissional, eu era inclusive segundo goleiro do profissional, mas eu ainda era um atleta amador e ainda não recebia. Independente de ser profissional ou não, Sim. atleta amador. Aí eu fui aos meus primeiros jogos como profissional, inclusive por isso é um clube que eu guardo bastante, apesar de tudo que eu guardo bastante carinho pelo Macaé, porque os meus primeiros jogos como profissional não cheguei a entrar, não cheguei a participar, Foi no Macaé. mas foram pelo Macaé na A2, que o time também quase caímos para B1, mas conseguiu se safar ainda bem. O goleiro também titular, goleiraço também, parceiro, aprendi coisas com ele também, o Germano. Não sei onde está agora, mas goleiraço. Aí, quando terminou a A2, aí o Macaé ia parar, entendeu? Porque não ia ter campeonato. Aí foi que eu recebi o contato do Boa Vista de novo. Alguém te ligou? Foi isso? O gestor lá do Sub-20 me ligou me perguntando se eu queria voltar. Aí eu falei, não, sim, eu volto. Aí voltei pro Boa Vista. Foi aí que eu fui profissionalizado. Certo. Primeira vez. Primeira vez Profissionalizado primeiro contrato. de Profissionalizado verdade. recebendo. Recebendo. Pô, Meu legal. primeiro contrato, assim, salário mínimo, mas Não, tá já, ótimo. né? Seu primeiro Pra entrada eu contrato- tinha. Ano passado eu não sei se eu tinha feito 19 ainda, eu tinha 18 ou 19 anos. Aí eu assinei o contrato, acho que foi um ano, eu acho, não lembro. Esperando, lógico, porque uma vez que eu sou profissionalizado, os caras podem me descer pro júnior também, até onde eu tenho a idade júnior. Então, exemplo, o jogador de 19 anos, ele tem contrato profissional, ele recebe, mas você pode descer ele pro sub-20. Certo. Sim. Então, eu não era obrigado a estar no elenco profissional do Sim. Boa Vista, Uhum. entendeu? Não era uma obrigação. Mas eu esperava isso, Sim. que quando Até começasse, pelo tempo que você já teve Sim. lá. E... Se voltou, te ligaram, né? Também Sim. foram atrás de você. para quando começasse a temporada 2022 no Carioca, eu estar, não ser titular, lógico que a gente sonha, que o objetivo é esse, mas estar integrado ao grupo do profissional. Aí começamos lá 2022, eu comecei treinando no profissional, fiquei 2 semanas, eu acho, cara. Aí do nada contrataram outros goleiros e falaram, não, Antônio, você vai voltar para os juniores. Aí eu fiquei um pouco chateado. Sim, desanima. Eu fiquei porque um você pouco foi chateado. naquela expectativa de... como se deu a proposta, né, cara, te Exatamente. ligar, de- te chamar, ó, Agora volta. é minha chance, eu vou ficar aqui. Sim. Chegou minha vez. Aí né? vai chegar Voltar, já pessoas sendo e- profissionalizado, já Eles te deixaram de recebendo. lado e... Né? Aí eu desci pro Júnior, de novo. Aí foi que um amigo, que é um amigo que eu conheço do futebol, eu falando com ele no telefone, pô,
tô desanimado, cara. Pô, eu achei meio errado o que fizeram comigo. Queria mudar de áreas, aí que ele me apresentou uma proposta do Bangu, entendeu? Na verdade, ele conseguiu, ele foi até o Bangu, ele fez um trabalho quase que tipo, como empresário mesmo. O cara não é meu empresário, nunca tive empresário, mas nesse momento ele agiu como tal. Te ajudou, né? Me ajudou muito. Quis te ajudar, né? Aí ele conseguiu esse contrato pra mim no Bangu. Mas conseguiu um teste, você fez e foi aprovado ou já conseguiu pra entrar foi direto? direto. Contratado já direto. Porra, sensacional. Aí, Porra. não, ralei muito pra chegar, mas graças a Deus Chegou. pude chegar num momento que eu não preciso mais tanto fazer testes. Sim. Entendeu? Porque você já tem já seu minha nome. Já tem a sua reputação, bagagem, né? já tenho. As pessoas já sabem quem é o Antônio, entendeu? Quem é o Antônio goleiro. Aí só que aí a proposta foi diferente. Foi assim, pelo que falaram, tu vai ficar nos juniores mesmo, mas aí a chance de tu jogar é maior, entendeu? Tu vai ter uma chance de jogar o Carioca. E se tu for bem no Carioca, os caras vão te pegar pro profissional. É diferente do Boa Vista, por exemplo, que eu jogaria o Carioca, mas aí daria na mesma coisa. Sim, Daria na mesma coisa. Seria sempre a mesma coisa. Até porque o Bangu, historicamente, é um clube 10 vezes mais formador do que o Boa Vista. Sim, sim. Entendeu? Tem mais tradição, Bangu. Só Bangu que- já foi vice-campeão do O brasileiro. Bangu é time, antigamente Entendeu? era É, time a gente grande sabe junto com a Tem um América. estádio grande também, Tem. Moça Eu Bonita. assinei o Bonita. contrato em Moça Bonita, inclusive, foi muito legal, maneiro. legal, cara. legal. Foi muito maneiro, cara. Eu entrar em Moça Bonita, o gramado tava, eu não sei como tá agora, mas tava um tapete no início do ano. O Moça Bonita é um dos maiores, como é que se diz, em relação a gramado, Referência. era um dos maiores do Brasil. E é um Referência, gramado né? pesado. É isso. Que pro jogador de linha aquilo cansa muito, cara. Um cara jogar em Moça Bonita, no calor de 2 horas da tarde, Alô, Bangu, né? com aquela grama Bangu, pesada. Ô, Frente meu ovo amigo. na calçada. Eu no gol canso, irmão. Porque o goleiro ele cansa muito normalmente em treinamento. É. O treinamento de goleiro é muito puxado. né? É muito mais em jogo, a gente não cansa tanto. Sim. Já o jogador de linha pra jogar naquele sol, pelo amor de Deus. mano. Aquele Bangu tá preparado pro mundo aí, amigo. Ah, mesmo? Aí você chegou no Bangu, assinou o Aí eu cheguei no contrato. Bangu, só que aí Como é houve que outra foi? situação. Futebol, infelizmente, é assim, você não tem garantia de nada. As coisas podem mudar a qualquer momento. Do nada, né? Terceirizaram o Sub-20. Veio uma firma de fora, uma firma de empresário, que é uma realidade que acontece em muitos times no Rio. Se eu não me engano, tirando os 4 grandes, os únicos que não têm a base terceirizada hoje em dia são Volta Redonda, Nova Iguaçu Eu sou muito forte. e até Nova Iguaçu, a base do Nova Iguaçu é sacanagem. muito Os caras têm um muito CT. Revela muito. Cara, vira e mexe eles chegam. Irmão, o Vira e mexe, CT do Nova Iguaçu da base, eu já joguei várias vezes lá. Ele ganha em estrutura da base do Botafogo e do Vasco. Revela Ele muito. só fica atrás da dupla mesmo, Flamengo e Fluminense, que é uma estrutura absurda a base. Sim. Mas o Nova Iguaçu, o trabalho de base deles, inclusive, pelo que dizem, eles investem mais na base do que no próprio profissional, pelo fato da base dar mais dinheiro. O que mantém Você o clube, vai né? ganhar Porque mais tu dinheiro com estrutura, um moleque de vende. 20 do que com um Sim, cara de sim, 30 tu e vende pouco. moleque e tu mantém o clube por mais uns 2 anos, Sim. dá uma porrada boa. Que é uma proposta diferente, por exemplo, da do Boa Vista. Que o Boa Vista ele não é um clube que quer vender jogador. Boa Vista é muito O medalhão, Boa Vista né, que eles falam. eles Muito contratam jogador. muito medalhão. Teve uma época, logo que eu entrei no Boa Vista, ou um pouco antes, acho que foi 2017, que o time do Boa Vista era Felipe Gabriel, que era do Jogou muito Botafogo, lá também no Boa Vista. Júlio César, Lateral. lateral Júlio esquerdo, que era César, do né? Botafogo também, Vasco. Aí Jogou no Vasco, Antônio Botafogo. Carlos, zagueiro do Zagueiro, Botafogo. Fluminense. Goleiro era o Felipe, que era do Flamengo. O reserva dele era o Rafael, que era do Fluminense e do Vasco. Leandrão, Atacante. atacante jogando, que era o técnico, inclusive, do Inclusive, Botafogo. ele foi treinador do Boa Vista. Em 2022 eu trabalhei com ele, foi um dos melhores. Eu acho que eu ponho 2. Os técnicos mais inteligentes que eu já peguei foi o Zé, no Canto do Rio, no Sub-15. É um cara que eu não sei onde ele tá agora, mas é um cara que pode comandar qualquer time no Brasil, que é um cara de uma inteligência absurda, velho. E eu no Canto do Rio, como era meu primeiro clube, eu saindo daquele trabalho de escolinha, entendeu? Eu vendo os trabalhos que ele montava, a gente praticamente não fazia coletivo. Coletivo era um apronto antes do jogo de meia hora, mas os nossos trabalhos eram todos reduzidos, que é o que você vai exigir hoje em dia, né? Você vê um jogo dos caras bravos lá na Europa, eles trabalham muito sobre espaço Campo curto, reduzido, né? muita intensidade, então era muito reduzido, muito trabalho com apoio, trabalho cognitivo. Ele era um cara fenomenal, para mim é o mais inteligente que eu já trabalhei.
Depois é o Leandrão. O Leandrão Então, aí você É tava fera, contando pra cara, gente fera, que você tava no Bangu, tava no Bangu. aí... Aí entrou uma firma de empresário no Sub-20. Aí que me ferrou, porque eles trouxeram acho que 3 ou 4 goleiros deles. Aí eu fiquei encostado. Você tinha acabado de assinar? Eu tinha acabado de assinar, eu falei assim, o que eu fiz da minha vida, irmão? Ficava no meu cantinho lá no Boa Vista, Esperando uma eu jogava proposta. Carioca pelos juniores, eu sabia que eu não ia subir profissional ano que vem, mas não tem problema. Cara, o Bangu ele me botou em grupo B, irmão. Em grupo 2, mano. Eles literalmente me encostaram, entendeu? Me deixaram treinando com a baba, digamos assim, porque eles viam que se eu treinasse com os caras eu ia me destacar. Eu ia me destacar porque, entendeu? Não é arrogância, entendeu? Não desmerecendo Você os sabe outros da sua- goleiros. Eu né? tenho pra mim um negócio que é o que o Cristiano Ronaldo disse na entrevista dele. Você tem que se achar o melhor e eu me acho, se não o melhor, um dos melhores. Eu sempre digo, goleiro como eu, em time pequeno, você até acha, mas acha muito pouco. Mas muito pouco. Goleiro como eu, normalmente você só vai achar na porta se você bater na porta dos 4 grandes. Porque eu tenho a estatura e a técnica. Normalmente você vai nos times pequenos, normalmente o cara é alto, mas não é tão bom. Ou o cara é muito, muito bom, mas é baixinho. E aí também não adianta. Você tem os dois. Eu tenho os dois. Eu tive uma base que me fez Fenomenal. muito bem tecnicamente. E eu fui abençoado com a altura que hoje em dia está sendo... Não tem, Fundamental, né? não tem mais goleiro baixo, irmão. Não tem, Fundamental. e essa medida tende sempre a aumentar, cara. Tende sempre, porque é o goleiro que exporta, cara. O europeu, ele não vai comprar um goleiro brasileiro com menos de 1,88 m. Ele não vai, mano. Ele não vai porque a média de altura da Europa é maior do que a daqui. E porque os caras, com relação a vários estudos, viram que o goleiro, Tem que ser assim. quanto mais alto, melhor. Assim, sim. envergadura, né, cara? Sim. Envergadura. O cara Aí- consegue ocupar melhor os espaços. Aí o Bangu via que eu iria me destacar se me botasse pra treinar E no te grupo. encostou. Aí ele me encostou, me deixou treinando no grupo. Aí eu fiquei Pô, muito, muito irritado, cara. Com razão. Aí passou esse carioca. Aí eu voltei pro Boa Vista mais uma vez. Terceira passagem pelo Boa Vista. Irmão, Não tem nada pra É fazer, mesmo vou Boa lá Vista Boa da Vista. casa, né? Boa Vista, não, Boa Vista foi durante muito tempo na casa, assim. E aí eu voltei Tem muito pra a lá. agradecer ao clube. Muito agradecer, foi o clube que me abriu, um dos clubes que me abriu mais as portas. E Te fez atleta, né? me fez atleta profissional, me profissionalizou. Aí eu assinei profissional com eles, aí tava no grupo que disputou a Copa Rio agora. Não joguei por decisão técnica, né? Que tinha um goleiro lá que já tem mais tempo de casa, que era, os caras Jogou consideravam... contra, você foi para os mais jogos contra o experiente. Serra Macaense? Não, Dois não fui jogos? pros jogos, eu tava de terceiro goleiro. Uhum. Eu tava de terceiro goleiro. Aí que tinham 2 goleiros mais experientes que os caras, pelos motivos deles, respeito, preferiram botar na minha frente. Só que aí agora acabou Acabou o calendário. acabou o calendário, não tem mais nada esse ano. Mas aí você continua treinando a parte. Eu tô mantendo forma, cara, numa academia de futebol, cara, que é o nome é ID Esportes. É aqui na Barra que fica. Ah, a gente viu até no seu story. Acho que tá no seu Sim. Instagram. E lá é muito legal, cara. O trabalho é de excelência mesmo, cara. Digno dos clubes grandes aqui do Brasil, cara. Os caras têm tudo. Pesado, trabalho pesado. Pesado, o preparador de goleiro é muito bom. Inclusive, eu trabalhei com ele nesse CT de goleiro, no CTGB. Entendeu? É o Lucas. É parecido? Lucas Maia, o nome dele. Um Lucas. abraço pra você, cara. Valeu, Lucas. Um abraço, Vou chamar. Gabigol, que eu chamo ele de Gabigol, né? Porque quando eu conheci ele tava. Acho que era a época que o Gabigol tava loiro, né? Aham. Aí ele tava loiro igual o Gabigol e aí a gente Parecia, começou a chamar aí ele de ficou. Gabigol. Mas o cara é foda, irmão. O cara é novo. Fora de série. O Né? cara ele começou a ser preparador de goleiro acho que uns 3, 4 anos, mas já é um dos melhores que eu já trabalhei. O cara é O absurdo. trabalho é parecido com o outro? O do Gandhi é a mesma escola. É a escola Gandhi Bidart, assim, é a melhor escola de goleiro. O Gandhi, pra mim, cara, se não for... Eu conheço, lógico que eu não conheço todos os caras, conheço muito pouco em relação ao que tem no Brasil, mas eu não consigo imaginar um preparador de goleiro melhor do que o Gandhi. Não consigo. De verdade. Que moral. E agora Sim, já cara. com 20 anos, né? Tá sem clube. O que você pretende aí? Eu tô mantendo a forma na ID, é uma empresa que tem parcerias com universidades perguntar se lá- americanas.
Se lá tinha pra estudar e jogar, mas não é meu objetivo, cara. Não. Eu não penso em ir para os Estados Unidos, não, entendeu? Mesmo se aparecesse mês que vem... Universitário não, cara. É, porque Universitário não. Não é profissional, né? é um campeonato sim. amador, né, cara? Tipo MLS assim, você iria. MLS eu iria, certamente. Clube, Pô, ganhar, não sei como ganhar são em as dólar, divisões, cara. mas... Um clube profissional eu pensaria certamente na proposta, né? Certamente. E MLS, certo que eu iria, porque eu iria ganhar bem. Aí tem as divisões profissionais inferiores, aí teria que se analisar, mas certamente eu iria analisar. Mas muito provavelmente teria chance de ir, porque... Sim, porque Mas não poderia fazer uma ponte, talvez, um clube universitário? Ou você acha que não existe essa... Não, existe. Tem o conhecido Luiz, né? Jogou lá, jogou no Existe, universitário. cara. Lá eles observam Paulo também, de amigo fato os campeonatos universitários, só que aí seria um caminho muito longo, entendeu? Não é pra todos, né? E acho às que vezes. você vai ver, talvez na idade que você tá, não seria um momento oportuno pra você Eu não meio acho que isso. voltar. Você acredita que você ainda consegue aqui? Sim, e assim, aí essa empresa aí de esportes, ela tem parceria também, manda jogador pra Espanha, pra Itália, pra Portugal, já isso me interessa. Isso se surgir alguma situação, certamente. Mesmo sendo divisões Inferior, inferiores. certamente, Você porque tem um é DVD Europa, irmão. Hã? Você tem um DVD? Ele vai ficar pronto em breve. Eu já tenho bastante jogos esse ano pelo Boa Vista. Aí tenho alguns amistosos da ID também. Vai fazer mais. Meu DVD vai ficar pronto no final do ano e eu acho que vai ficar bem legal. E aí justamente isso, vou fechar esse ano lá. E aí o ano que vem eu vou procurar situações, vou mandar meu material para alguns times e aguardar as propostas que eu espero que venham algumas propostas com bastante campeonato também tentadores, aí, entendeu? Entendeu? É meu primeiro ano, tipo assim, que eu não tenho mais idade de juniores, eu não vou ter mais idade de júnior, eu vou ser... Fica mais, aperta mais, né? Aperta mais, mas eu creio que a bênção de Deus eu fiz por onde vão surgir propostas. Sim. E eu espero que sejam vantajosas pra mim, cara. Porque eu acredito muito no meu trabalho, cara, muito de verdade. Se você não acreditar em você, Se quem é que ninguém vai vai acreditar. Ninguém vai vai em você. acreditar em você por você. Eu me vejo no Maracanã, isso jogando Brasileirão, eu sei que eu tô capacitado pra isso. Porra. Tá preparado? Eu tô pronto, cara. Você hoje é um goleiro Como você pronto. mesmo Eu sou um disse. goleiro pronto, mano. Eu fui treinado Você tem desde essa meus consciência. 14 anos pelos melhores preparadores de goleiro do Brasil. Você tem uma bagagem, né? Eu tenho Então, uma assim, bagagem, eu tenho uma Jogou altura profissional, abençoada. jogou copinha. Então, eu tô pronto, cara. O que falta mesmo é as coisas começarem a surgir, que inclusive o que mais me dificultou até agora é que eu nunca tive empresário na minha vida, cara. Faz Que hoje em muita dia diferença. ajuda. Hoje em dia Quantos ajuda. por cento? Mas você não teve porque você não quis ou você não teve oportunidade? Não surgiu, Não surgiu apareceu nenhuma proposta de oportunidade. nenhum empresário, né? Infelizmente não. Você acha que é o quê? Uns 50% de um jogador, de um empresário? Ou mais até? 80%? 80% é empresário, 20% é qualidade. Porque o cara te bota lá dentro. O cara bota, E bota se lá o cara dentro. for Se você bom- vai jogar, é outra história. Se você for bom, Mas se o melhor cara ainda. te você botar for lá bom, dentro, você se vai você jogar. for Ele faz a hoje, parte você, dele. você tem a consciência de quem você é. O cara te bota dentro do clube. Tem Porra. empresário hoje, cara, que bota... Não que bota, mas que teria moral pra botar um cara ruim. Um cara ruim. Um peladeiro qualquer. Se o empresário pegar alguém e falar assim... Vou colocar Um aí. empresário que eu tô falando agora, os tops. Os top de linha do O cara Brasil. também não é qualquer um, tá, né? E chegar no Flamengo, no Vasco, e falar assim, não, esse moleque tem que ficar. Ele vai E ficar. O moleque vai ficar. Se vai jogar é outra história. vai ficar. Mas ele vai Aí, compor mas o elenco. ele vai ficar, irmão. Vai Ele fazer vai parte do ficar. elenco. E é por isso que a gente vê esses jogos que você fala, meu Deus do céu, irmão. Caralho, o que esse cara tá fazendo? E muitos, Essa foi muitos. longe. Os caras bizarros que você olha, cara, esse cara, como esse cara Tem é nível pago pra pra jogar fazer isso, irmão. profissionalmente, né, cara? Hoje, se tu pudesse escolher um clube do Brasil pra jogar, tem carta branca em todos os clubes, tem que escolher um. Flamengo. Sem pensar Flamengo? duas vezes. Mas por que o Flamengo? Estrutura? Ou... Também tudo. Tudo. Ah. Irmão, eu sou flamenguista, mas além disso, cara, eu fico pensando em você entrar no Maracanã, cara, com 70 mil pessoas. Gritando Antônio. Gritando Antônio, Mengo, cantando hino, entendeu? E, irmão, é completamente diferente, cara, a atmosfera do Flamengo. Vendo um jogo pela TV eu já consigo sentir a O que você atmosfera, acha a paixão do dos goleiro torcedores. deles? Agora você... Santos pra mim é referência. O Santos é referência, é um dos goleiros mais técnicos do futebol brasileiro.
Neneca, cara, parceiro, Neneca me deu uma luva, cara. Eu ia até trazer também, mas eu não achei ela, cara. Caramba. Que ele também treinou com a gente na época da pandemia, ele manteve forma lá também com o Gandhi. Você acha que merecido o Santos ter Ah, cara, tem mais bagagem, né, mano? Tipo, o Neneca Tá é um pronto, monstro. né? Não, o Neneca é um monstro, entendeu? Ele teve lá como todos os goleiros têm, entendeu? As oscilações dele, a gente isso é sentiu normal. um pouco de, talvez, Até- sentiu a pressão, não Até conseguiu porque é um lidar. menino, exato, até porque é um menino de 21 anos, que ele tinha na época, sei lá, que assumiu um posto de titular do Flamengo, Muito e não rápido. de Foi qualquer... muito rápido. Ele de terceiro goleiro ele foi pro De quarto primeiro. goleiro De quarto pra- goleiro ele foi pra primeiro. E não de qualquer Flamengo, de um dos maiores Do Flamengo. Flamengos da Sim, história. sim, sim. Um dos maiores, ao lado do Flamengo do Zico, essa fase do Flamengo é a melhor da história do Flamengo. É com mais títulos, é com mais jogadores. Então, deve ter sido uma pressão Pesou. Mas o cara é monstro. O cara é monstro. Não diminui quem é. E Agora- eu tenho certeza que ele é um cara que nos próximos anos vai brigar por vaga na seleção brasileira. E vai brigar tanto no próprio clube. Tem idade, é um goleiro. Sim, vai bom. crescer dentro do próprio De repente Flamengo. ele volta à titularidade. Ele tem uma envergadura muito boa Não, também. cara, ele tem quanto de altura? Ele é um pouquinho menor que eu, cara. Eu acho que ele tem. esse Ele é grande também. Ele deve ter 1,97, eu não sei quanto ele tem, mas ele é um Tu pouquinho vê ele menor no que gol, eu. tu vê que ele é um cara que Não, ele ele é é muito muito presença, né? grande. O cara ocupa o espaço. Agora você não contou, mas a gente sabe que você jogou pelo Flamengo também, né? Eu já joguei pelo Flamengo. né? tem Time de foto coração, lá. né? Pelo Você Flamengo e jogou- pelo Vasco, E cara. pelo Conta essa Vasco, é. história aí pra gente. É fut7, cara, que é um esporte que vem crescendo muito, mano. Ultimamente eu adoro jogar fut7, campeonato amador quando me chamam, entendeu? Eu vou de boa, assim, sem brilho nenhum, tipo, eu sou profissional, não posso jogar campeonato amador. Irmão, eu vou porque eu gosto, mano. Porque eu me sinto bem, porque faz bem, né? me diverte, mano. Aí, o fut7 é uma modalidade sensacional, cara, principalmente pro goleiro, mano. Porque em jogos de campo, às vezes o que acontece? O seu time tá mais forte, você praticamente não Não trabalha. trabalha a bola. O Fut7 fut7, é o tempo cara, todo. é tiro, porrada e bomba, mano. É chute o tempo Abriu todo, tudo. cara. E eu adoro, mano. Eu adoro, cara. É um Que é aquela teste, né? adrenalina, né? Aquela. É. Pô, você sente, caralho, irmão. Depende de mim 100% porque. Aí o mesmo Gandhi, também, que foi paizão mesmo. Ele assumiu a preparação de goleiro que era ainda o Vasco, né? Na época. O ano passado do Vasco do fut7. E aí ele me levou pra compor o elenco, porque não tinha como jogar, irmão. Não tinha como jogar, porque os goleiros, os goleiros na época do Vasco, 7, né? eu posso falar com orgulho que eu fui banco pros 2 melhores goleiros de fut7 do mundo, Porra. que é o Luan Telles, Então você treinou com eles, né? Treinou com eles, né? que é o Luan Telles, absurdo, é a melhor velocidade de reação que eu já vi em um goleiro. E velocidade de reação é o ponto forte do fut7 para um goleiro, entendeu? Fala o Em reflexo, campo. né? É, como se fosse o Como reflexo. se fosse, O termo correto é velocidade de reação, mas é a mesma ideia. Porque no campo você precisa ter uma técnica mais fina, você precisa ter mais força, mais altura, entendeu? No fut7 você não tem problema o goleiro ser mais baixo, entendeu? A técnica não precisa ser tão refinada assim, mas a velocidade de reação, como é um jogo todo muito perto, entendeu? As dimensões do fut7 é como se fosse os chutes que os caras dão no fut7, é tudo como se fosse dentro da área Sim. no futebol de campo. Então é tudo Tudo muito perto. rápido, né? Tudo. É tudo muito rápido. E a velocidade do Luan é um bagulho absurdo, irmão. Ele faz umas defesas no treino, nos jogos que eu ficava Como é que vendo. esse cara Eu chegava consegue? pra esse cara e falei, irmão, você é um filho da mãe, cara. Como é que tu pega essa bola, cara? E o outro goleiro era o Filipinho, cara. Filipinho é o melhor goleiro de jogo com os pés que eu já vi na minha vida. Aprendeu muito com eles, então? Demais. Eu melhorei muito meu pé graças a ver o Filipinho jogar no fut7. Porra, Entendeu? sensacional, Porque cara. o irmão, ele faz gol, ele dá assistência. É um absurdo, mano. Eu boto os vídeos É dele. o goleiro linha, né? Lá deve ter no YouTube Felipe Maia, mano. É absurdo, irmão. Absurdo. E pega muito no gol também. E, irmão, com Estão os no pés fut7, hein? é absurdo. Eles estão no fut7, eles são os principais Profissionais, goleiros da né? modalidade. Eu considero eles 2 melhores goleiros do mundo na modalidade do fut7. Muito legal. O Luan ele foi campeão mundial com o Brasil Caramba. o ano passado na federação. Porque Sabia o que tinha sido fut7 campeão são várias mundial, né? federações, na verdade. Nem sabia. Tá crescendo. Tá crescendo Crescendo muito. muito. Mundial Mundial. Mundial de Fut7? Mas tá crescendo O muito Luan rápido. foi eles campeão estão- mundial pelo Bom, Brasil esse ano o viu? Brasil ganhou de o Hexa. fut7 Do Cruzeiro aqui da... pela Federação da Fut7 Brasil o ano passado e campeão mundial pelo Flamengo.
Também. Campeão Que mundial eu pelo estava no elenco, inclusive. Eu não fui pro jogo, porque eu era terceiro goleiro, mas Foi eu tava campeão no- mundial. Eu posso dizer que eu fui Você campeão foi mundial campeão pelo mundial de Flamengo. Eu fui futsal. campeão mundial Pelo pelo Flamengo. Flamengo. Já tem um título aí já consagrado. Tá no currículo. Já tá, irmão. Aí o Gandhi assumiu lá a preparação do Vasco e me chamou pra compor, né? Pra fazer esse... que precisava de um outro goleiro também de bom nível pra uma eventualidade. Aí eu joguei, quer dizer, não joguei, treinei no Vasco, acabei não jogando, fui campeão da Taça Governador, né? Que é uma cultura também no futebol que existe, que a quem vê de fora às vezes acha que o cara que é reserva e não entra nos campeonatos, acabou não entrando, não é campeão. Não, E que é muito não. diferente, o cara é muito campeão. Muita Porque coisa. o cara tá dia a dia lá treinando junto com o time, o cara tem É participação igual todo direta. mundo. Fora a Todo mundo é disponibilidade, o campeão. cara tá Claro apto que é. ali pra qualquer momento que precisar, o cara vai entrar, Entendeu? irmão. Todo mundo, desde o massagista até o presidente, Todo todo mundo é mundo campeão. tem que ter a medalha no peito, porque todo mundo contribuiu para aquilo. Sim, isso aí eu concordo também, 100%. Plenamente. E aí depois o que aconteceu? Porque o futsal, ele é um esporte terceirizado também. Os clubes, o Flamengo não investe no futsal, o Vasco não investe no futsal. Depende de empresas. pra- Então é empresa, é empresário. Aí o empresário, que era o gestor, né, do futsal do Vasco, ele mudou pro Flamengo. Ele assumiu o futsal do Flamengo, aí levou o mesmo time, os mesmos jogadores, eu fui Aí junto. você foi. E pelo Flamengo eu tive o prazer de estrear, cara. Num jogo que acho que o Luan tava machucado, aí fui eu e o Filipinho. Aí o Filipinho começou, lógico, mais experiente, muito mais experiente na modalidade. Só que aí eu acho que a gente tava ganhando o jogo, entendeu? O jogo tava Aí ele colocou você tranquilo, pra... aí o técnico, o Gandhi também, o técnico também, inclusive é o técnico mais vitorioso do futsal, é o Marco Fialho, o nome dele, o técnico mais vitorioso de todo o futsal, acredito que seja, pelo que eu já sei da carreira dele, muito inteligente, sabe tudo, daquela arenazinha lá de futsal, o cara sabe O tudo. cara domina. Aí ele me botou, me deu oportunidade lá, eu fui bem no jogo, eu fiz 2 boas defesas, entendeu? E foi um momento mágico, cara, mágico, porque eu sou flamenguista, de botar aquela camisa do Flamengo, irmão, de defender o clube, porque é uma modalidade do clube. Cara, Eu emoção representei o surreal. Flamengo, Os olhos brilham, ó. entendeu? Emoção Apareci na Flá surreal. TV, o jogo passou na Flá TV, Bacana. então... Não, surreal. Não, momento único, É um momento assim, na mágico, carreira, é um momento nossa, mágico. sensacional. Mesmo não sendo na modalidade de futebol de campo, Você- cara, tá entre os grandes momentos, assim, da minha carreira. Antônio, foi um prazer, cara. Pô, igualmente, Eu amigo. só tenho que te desejar sucesso na tua carreira. Amigo, eu tenho certeza, eu sei que você vai fazer o trabalho certo. Faça as coisas certas, que tenho certeza que já a gente vai te ver na TV. Obrigado, meu amigo, tamo junto. Isso aí eu não tenho nem dúvida, meu amigo. Tamo Tamo junto. junto, pô. Sempre, velho. Entendeu? Sucesso sempre. Fala galera, então é isso. Trouxemos aqui pra vocês mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, porque ajuda a gente bastante a continuar divulgando conteúdo, trazendo essa resenha bacana pra vocês, que eu tenho certeza, e a gente se esforça muito pra trazer um conteúdo legal e pra que vocês gostem, né? Pra ser uma coisa interativa, pra parecer que vocês estejam aqui dentro com a gente. Então, deixa o joinha, compartilha bastante o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, é de suma importância. Continua acompanhando, que toda semana, quinta-feira, a gente vai estar trazendo cada vez mais vídeos novos para você. O Fala Aí, o Chega Aí, quadros que você já conhece. O nosso Driblando Aí, que é o quadro de desafios. Sempre com essa diversidade para trazer cada vez mais inovação para vocês. Então vem com a gente, continua acompanhando e vamos junto nessa caminhada. Valeu, galera! Valeu!